Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 7, Shiur número 23. A gente está no Siman Kuf Samechtet 169, na Alachá 6. Hoje, Bezat Hashem, Alachá 6 e 7. Quem tem o livro, a gente está na página 51 do livro. Então, agora a gente vai entrar num assunto diferente, que é se eu posso dar uma comida para alguém que não vai fazer brachá. Eles vão perguntar o que isso tem a ver com o que a gente estava falando no juro anterior, que a gente estava falando da obrigação de dar comida para o shamash, etc. Porque a Gemara traz que se o shamash não fez netilat yadayim, ou não vai fazer brachá, etc., eu não dou para ele a comida. Então, apesar de que tem a obrigação de dar comida para a pessoa que está servindo a comida, etc., se é alguém que não vai fazer brachá, e aí daqui trazem os poskim que é proibido eu servir uma comida para alguém que não vai fazer brachá. Porque quando eu sirvo essa comida para essa pessoa, estou transgredindo a proibição de lifnei verlo ter michshol. Está escrito na Torá, lifnei verlo ter michshol, não coloque um obstáculo na frente do cego. Vieram nossos Chachamim e falaram que não só é proibido colocar um obstáculo na frente do cego que está andando na rua, mas que também é proibido eu causar um tropeço para outra pessoa. Quer dizer, quando eu sou a causa que outra pessoa está fazendo algo errado, uma proibição, isso entra na proibição de lifnei verlot ter michshol. E aí, dessa maneira, traz o Shulchan Aruch, que é proibido eu servir uma comida para alguém que não vai fazer brachá. Já que quando ele come sem brachá, ele está fazendo uma proibição, então por isso é proibido eu ajudar ele a fazer isso. E aí, como a gente vai ver daqui a pouquinho na nota, tem uma coisa nos poskim, se no caso de eu estar fazendo a mitzvah de destacar, quer dizer, eu vou dar comida para uma pessoa que precisa de comida, se também tem essa proibição ou não. De acordo com o Beit Yosef, o Shulchan Aruch, mesmo no caso da mitzvah de destacar, tem essa proibição. O Rema, como a gente vai ver na nota, discute com o Shulchan Aruch e fala que no caso de tzedakah dá para facilitar um pouquinho mais, mas como a gente vai ver na nota agora. Então, agora a gente vai, Bezat Hashem, para a nota 264. E a nota traz que a Gemara ali em Masechet Chulin, quando trouxe a lei do Shamash, e até esse é o motivo que essa alachá está nesse siman, a Gemara traz que se o Shamash não vai fazer netilat yadayim, não vai fazer a brachá, então não é para dar para ele a comida. Por quê? Ele falou, aí eu tenho uma proibição de lifnei verlo ter michshol. O Rabbeinu Yonah, ele traz essa Gemara, e ele falou, olha, daqui a gente aprende não só em relação a netilat yadayim, mas qualquer, vou servir um copo de água para alguém que não vai fazer a brachá de shakol ne'abidvaro, vou servir um prato de cenouras para alguém que não vai fazer borei peri adamá, e etc., tudo entra dentro dessa proibição. É o mesmo lifnei verlo ter michshol. Mas o Rabbeinu Yonah coloca ali um porém no que ele falou. Ele diz, mas se o que eu estou dando comida é pela mitzvah de tzedakah, aí eu poderia dar a comida, já que com isso eu estou cumprindo a mitzvah de tzedakah. Então essa é a lógica que o Rabbeinu Yonah traz. O Beit Yosef, né, o autor do Shulchan Aruch, o Rav Yosef Karo, quando ele traz esse Rabbeinu Yonah, ele discorda dessa leniência. E o argumento dele é simples. Ele fala, olha, no caso do Shamash, que a gente estudou agora no shur anterior, que eu tenho uma mitzvah de alimentar ele. A gente falou, obrigação até. Eu tenho uma mitzvah de alimentar ele. E mesmo assim, vieram Chachamim e me falaram que se ele não vai fazer brachá, eu não posso alimentar ele. Ele falou, qual a diferença dessa mitzvah para a mitzvah de tzedakah? Então, por isso, fala o Beit Yosef, mesmo dentro da mitzvah de tzedakah, não se deve dar comida para alguém que não vai fazer brachá. E essa é a conclusão do autor do Shulchan Aruch, tanto no Beit Yosef como no Shulchan Aruch. Que, olha, mesmo num caso de mitzvah de tzedakah, se é uma pessoa que não vai fazer brachá, eu não devo dar comida. O Rema, ali, no Shulchan Aruch, ele traz a opinião do Rabbeinu Yonah e fala que no caso de tzedakah é diferente e aí eu posso dar comida mesmo para uma pessoa que não vai fazer brachá quando é no caso de tzedakah. Porém, o
os Achronim ali, quando vão explicar o Remá, e assim parece também do Rabbeinu Yonah, o motivo do Remá é porque ele falou o Hashash que talvez ele não vai fazer brachá, não é o suficiente para me isentar da mitzvah de tzedakah. E aí, quer dizer, parece que toda a situação, a leniência do Remá é num caso em que eu tenho dúvida se ele vai fazer brachá ou não. Ele fala, olha, pela dúvida da brachá, eu não posso me isentar da mitzvah de tzedakah. Mas, e aí, quer dizer, assim fica essa conclusão dos Achronim, do Mishnah Brurah, do Kaf HaChaim, etc., de acordo com o Remá, num caso em que, com certeza, a pessoa não vai fazer brachá, o Remá concorda que não é para dar para ele comida. Então, e aí, quer dizer, isso é a conclusão do Remá. Então, ficou de acordo com o Shulchan Aruch, mesmo na dúvida, eu não dou, mesmo se for mitzvah de tzedakah. E de acordo com o Remá, quando eu tenho dúvida, eu posso dar. Mas se eu tenho certeza que ele não vai fazer brachá, aí o Remá concorda que eu não posso dar para ele comida. Agora, o Mishnah Brurah acrescenta lá no final que isso se aplica somente se o pobre que está recebendo a tzedakah não vai fazer a brachá, porque ele se recusa a fazer a brachá, porque ele não acredita, não quer cumprir Torá e Mitzvot, etc. Agora, se o motivo que ele não vai fazer a brachá é porque ele não sabe fazer a brachá, aí ele traz em nome do Pri Megadim, que aí não teria problema alimentar, dar para ele comida de tzedakah, mesmo que eu tenho certeza que ele não vai fazer brachá. O Kaf HaChaim também traz essa opinião do Pri Megadim, porém o Kaf HaChaim conclui que no fim das contas ele tem a proibição de comer sem brachá. Então, quando eu dou para ele a comida, eu estou fazendo com que ele transgrida essa proibição. Por isso, a conclusão do Kaf HaChaim é que não tem diferença se ele não sabe fazer a brachá ou se ele não faz de má vontade. De qualquer maneira, eu não devo dar comida para ele se ele não vai fazer a berachá. E aí, quer dizer, o Kaf HaChaim termina falando, se ele precisa dar alguma coisa para ele, etc., então ele falou, pelo menos dar alguma coisa que não exige Netilat Yadayim, para pelo menos ser só Berachá Birkot HaNe'anim, mas também não ficar sem Netilat Yadayim, e também evitar alguma comida que exige Birkat Hamazon, que aí tem um chiyuv maior na mitzvah de Birkat Hamazon, então para pelo menos ser uma comida que não exige nem Netilat Yadayim, nem Birkat Hamazon. Então essa é a opinião, a conclusão do Kaf HaChaim aqui. Agora, isso coloca a gente numa situação bastante complicada, mas, Bezat Hashem, agora, a próxima alachá, para muitos casos de hoje em dia, onde essa alachá que a gente acabou de falar, acaba sendo uma situação delicada. Então, agora na alachá 7, ele traz que se uma pessoa veio visitar a minha casa, e aí, quer dizer, se eu vou lá e não vou servir nada para ele comer, uma pessoa que é afastada, uma pessoa que não cumpre Torá e Mitzvot, e ele veio visitar a minha casa, se eu não vou servir nada para ele comer, ele vai acabar se ofendendo. E aí, quer dizer, se ele era uma pessoa antes, que era uma pessoa afastada, mas ele não era uma pessoa que respeita, admira, e etc. E se eu vou tratar ele mal, ele vai acabar se ofendendo, e acabar se afastando mais ainda da Torá e das mitzvot. Então aí está escrito que nesse caso é permitido eu servir para ele comida, mesmo que eu sei que ele não vai fazer brachá. Se for possível, eu posso ensinar ele a fazer a brachá, se não vai ficar uma situação ali desagradável, eu ensino ele a fazer a brachá, ele vai fazer a brachá pelo menos na minha frente, depois se ele continuar fazendo brachá ou não, é uma questão dele, ou que eu faça a brachá em voz alta e tire ele de chová. Então, se possível, é bom fazer isso, mas se não, também é permitido eu dar para ele comer nessa situação. E aí uma cor disso é o Rav Shlomo Zalman Auerbach, ele tem uma tshuvá no Minchat Shlomo, onde ele traz essa situação. Quer dizer, ele foi uma pessoa importante, não religiosa, etc., que veio na minha casa, e se eu não vou servir para ele nada para comer, nada para beber, ele vai se sentir que ele está sendo desrespeitado, que ele está sendo maltratado. Então, por isso, fala o Rav Shlomo Zalman Auerbach que é permitido dar para ele comer. E aí, fala o Rav Shlomo Zalman Auerbach,
A gente falou na halakha anterior sobre a proibição de lifnei ver ter michshol. Por que eu fecho o olho e ignoro essa proibição? Fala Rav Shlomo Zalman Auerbach, qual é o meu medo? Que ele vai comer sem brachá, isso é uma verá. Se eu vou deixar ele ofendido, e eu vou deixar ele com raiva, e por causa disso ele vai se afastar. Quer dizer, ele fala assim, eu fui na casa do rabino, eu fui na casa de uma pessoa religiosa, e ele não me deu nada para comer, porque ele me trata mal, e ele, etc. A pessoa vai ficar com raiva. Ele falou, é uma verá muito maior ele sair da minha casa ofendido e com raiva dos religiosos, do que ele comer sem brachá. Comer sem brachá é muito grave. Mas ele se afastar mais ainda da Torá e das mitzvot. Então, ao contrário, se eu trato ele bem, etc., eu consigo talvez até aproximar ele. Mas, fala Rav Shlomo Zalman, é melhor eu servir para ele comida, e aí eu fazer o lifnei ver da verá pequena, que é comer sem brachá, do que eu deixar de servir para ele comida e fazer o lifnei ver da verá grande, que é ele se afastar mais ainda da Torá e das mitzvot, ficar com raiva dos religiosos, ficar com raiva da religião, e etc. Então, por isso, escreve Rav Shlomo Zalman Auerbach que nessa situação é melhor dar para ele comida. E aí, quer dizer, essa é a lógica por trás dessa halakha. Se é uma pessoa que, quando eu me privar de servir para ele comida por causa da falta de brachá, ele vai acabar se distanciando por raiva, por ofensa, etc. Então, fala Shlomo Zalman ao contrário, eu tenho que servir para ele comida, porque é uma verá muito maior eu empurrar ele para se afastar mais da Torá e mitzvot, do que eu dar para ele comer sem brachá. Então, essa é a conclusão do Rav Shlomo Zalman Auerbach. O livro Avnei Ashfeh traz, em nome do Rav Eliashiv, que eu tenho uma solução de fazer a brachá em voz alta e tirar ele de Chová. E aí, quer dizer, nesse caso, ele não vai precisar fazer nada, ele só precisa ouvir, responder amém, não precisa, não vai entrar. Só que, às vezes, tem pessoas que se ofendem mesmo assim. Então, se isso é possível, faz assim, é melhor. Por que não? Mas tem situações onde isso acaba não sendo possível, e aí a gente tem que se apoiar no que falou Rav Shlomo Zalman Auerbach. Nesse livro, Avnei Ashpeh, ele traz também interessante que mesmo sem chegar no Eter do Rav Shlomo Zalman, no que ele escreve no Minchat Shlomo, é permitido eu convidar pessoas não religiosas para uma festa, bar mitzvah, casamento, etc. Por quê? Eu não estou servindo para eles a comida direto. E talvez ele vai vir só para a cerimônia. Quem falou que ele vai comer? Então, não é que eu estou... se eu não convidasse, então é permitido convidar. E aí, se ele comeu, aí por conta própria. Não se chama que fui eu que causei. Mas, de qualquer maneira, como a gente falou, tem esse Eter do Rav Shlomo Zalman. O Steipler, ele traz uma solução parecida com a do Rav Eliashiv. Ele falou assim, na hora que eu vou fazer, quando eu vou servir para ele, eu faço a minha brachá em voz alta. E aí, pode ser que ele vai pensar em sair de Chová. Quer dizer, eu tenho que ter kavaná em tirar ele de Chová. Pode ser que ele vai pensar em sair de Chová. Pode ser que não. Mas, pelo menos aí, se ele pensou em sair de Chová, alguma coisa já valeu. E assim também, então, mas o ideal é, se a pessoa consegue, ou de uma maneira educada e sensível, pedir para a pessoa fazer brachá, ou pelo menos fazer a brachá em voz alta e falar para ele prestar atenção e responder amém, ótimo. Se isso não é possível, e que mesmo nessa situação a pessoa vai se ofender se você ir lá e apertar para ele fazer brachá, e tem o risco de ele acabar se afastando mais ainda da Torá e das mitzvot, quando ele vê que ele está sendo tratado dessa maneira, então aí a halakha é como falou Rav Shlomo Zalman Auerbach, é melhor eu dar para ele a comida do que deixar de dar para ele a comida por causa dessa situação. E, baseado nisso tudo, ele continua aqui na nota, trazendo que o livro Shevet HaKehati, ele traz que é mitzvah eu convidar pessoas afastadas da minha casa. Por quê? Ele fala, talvez eles não vão fazer brachá. Ele fala, mas quando eles vão vir para minha casa, vão ouvir, vão receber comida, vão ser bem tratados, etc. Isso é uma coisa que
talvez vai possibilitar eles se aproximarem da religião. Então, quer dizer, a gente aproxima da religião, tratando as pessoas bem, com amor, com carinho. Então, por isso fala o Shevet HaKeati, por mais que, olha, às vezes ele vai por educação, vai fazendo Tratadaim junto com todo mundo, vai fazer brachá, ou vai ouvir a brachá em voz alta e responder amém, e aí é ótimo. Mas mesmo sem isso, eu tenho uma mitzvah de trazer essas pessoas para poder, com isso, aproximar eles da Yadut. O Igrot Moshe, ele traz bem parecido com o Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ele está tratando de um caso, ele fala assim, às vezes você tem dois sócios, um deles é Shomer Torah, o outro não. E aí, às vezes estão ali, um vai trazer comida para o outro, etc. Se o sócio que é Shomer Torah nunca serve comida para o outro sócio vai se sentir que ele trata ele mal, que faz, etc. Vai acabar se ofendendo. Então, por isso, fala o Rav Moshe Feinstein exatamente igual o Rav Shlomo Zalman Auerbach. Porém, o Rav Moshe Feinstein escreve, isso você traz uma vez, mas depois que ele já viu que você trata ele bem, para de servir ele. E aí, quer dizer, a verdade é, tudo depende da situação. Se você fez uma vez já é o suficiente para ele ver que você não trata ele mal, e aí as outras vezes você evita, ele vai entender, ok. Se você deixar de servir ele da segunda vez em diante, também vai sair Hilul Hashem. Aí o Rav Moshe Feinstein vai concordar com o que falou o Rav Shlomo Zalman Auerbach. E aqui no finzinho da nota, ele traz que alguém fez uma pergunta para o Rav Eliashiv, que ele estava ali no emprego e o patrão mandou ele servir comida para pessoas que não eram religiosas. Ele não tem o risco de Hilul Hashem ou não, só que, porque, sei lá, se ele não serviu, o patrão vai mandar outra pessoa servir. E o patrão entende a Halachá, não sei se vai ficar com raiva dos religiosos, mas vai ficar com raiva dele e ele arrisca o emprego dele. E aí ele perguntou para o Rav Eliashiv se nessa situação ele pode servir a comida para eles ou não. E aí o Rav Eliashiv respondeu que, a princípio, por ser uma proibição de Lifnei Velot Ter Michshol, a pessoa tem a obrigação de recusar a fazer, mesmo que isso pode acabar causando para eles problemas de parnassá. Porém, falou Rav Eliashiv que, se de qualquer jeito vão servir a comida para essas pessoas, de modo que eles vão comer sem brachá de qualquer jeito. Não é que o fato dele se recusar a servir está fazendo diferença. A comida vai chegar, as pessoas vão comer, não vão fazer brachá de qualquer maneira. Então, nessa situação, fala o Rav Eliashiv que já que com o ato dele ele não está acrescentando um pecado que não ia acontecer de qualquer jeito, então, por mais que a princípio a gente evita mesmo assim, nesse caso, como vai acabar acarretando ele perder a parnassá, ele ter problemas de parnassá, talvez até perder o emprego ou ficar mal com o patrão e etc. Então fala o Rav Eliashiv que dá para leaquel nessa situação. Já que ele, coloca em risco a parnassá dele, e dois, ele não está acarretando nenhum pecado novo, porque as pessoas já iam comer a mesma comida de qualquer jeito, porque o que ia acontecer, se ele se recusa a servir, o patrão vai chegar para outra pessoa e falar, serve, vai a mesma comida para as mesmas pessoas, as mesmas bocas. Então, assim, nesse caso, se der para fazer como a gente falou antes, fazer a brachá em voz alta para tirar de Rová as pessoas, ótimo. Mas se não dá para fazer, fala o Rav Eliashiv que dá para leaquel aqui. Rei Ratzon, que a gente consiga sempre fazer a brachá e cada vez mais, com amor e carinho, aproximar os nossos irmãos da Torá e das mitzvot, e que, Bezat Hashem, todos juntos estejamos sempre filhos fiéis à vontade de Akadosh Baruch Hu. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.